Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida e, é claro, também sobre o teu coração. Preste atenção. Quando Jesus derrubou as bancas de comércio, expulsando do templo os cambistas e os vendedores, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 45, a princípio, a primeira impressão que temos, assim, logo de cara, é a de que Jesus estava se colocando completamente contrário a todo e qualquer tipo de comércio no templo. Num primeiro momento, olhando assim rápido, parece que Jesus estava ali abolindo por completo a compra e a venda no lugar de oração. Essa é a primeira impressão clara que temos. Porém, fazendo uma análise mais profunda do contexto cultural e do contexto religioso daquele momento histórico, nós entendemos pela revelação da palavra que a indignação de Jesus, ela não era direcionada propriamente ao comércio feito ali, não, até porque havia uma razão importante para que aquele comércio existisse. Mas a grande indignação de Jesus estava no sistema de adoração corrompido que estava se estabelecendo por detrás daquele comércio. Vamos entender. Por que havia comércio no templo, gente? O comércio existia para facilitar a vida das pessoas que vinham de longe para adorar a Deus e que não tinham como trazer em viagens tão grandes, tão longas, os próprios animais para sacrificar. A Bíblia diz que todos os anos, todo Israel vinha para Jerusalém para adorar ao Senhor, porque ali era o lugar de adoração. Então a pessoa que vinha, por exemplo, de Betel, de Jericó, de Gilgal, era mais fácil vir trazendo seus próprios animais, porque eram lugares próximos a Jerusalém. As distâncias a serem percorridas eram distâncias mais curtas. Agora imagine as pessoas que vinham de Azer, de Naphtali, de Sidom. As viagens eram muito mais longas, eram viagens desgastantes e muitos dos animais que eram levados para a adoração acabavam morrendo no meio do caminho. Então, para facilitar a vida destas pessoas, o que começou a ser feito? A pessoa separava, por exemplo, o animal para oferecer a Deus, e aí quando chegava na época dela descer a Jerusalém para oferecer sacrifício, antes dela viajar, ela vendia aquele animal no comércio local, ali onde ela morava, ela vendia o animal, e por aquele mesmo valor, quando ela chegava em Jerusalém, no comércio de Jerusalém, ela usava aquele dinheiro da venda para adquirir um novo animal para sacrificar ao Senhor. Então a coisa era perfeita. Só que com o passar do tempo, o que é que começou a acontecer, gente? As pessoas, elas começaram a perceber que entre a venda do animal lá na sua terra de origem e a compra de um outro animal já estando em Jerusalém, elas poderiam lucrar com isso. E de que forma havia esse lucro? Criando um esquema onde todos ganhavam. Onde, por exemplo, se na terra de origem a pessoa vendia o animal, sei lá, por R$100, quando ela chegava em Jerusalém, onde o comércio era muito mais aquecido, era muito maior, ela comprava o mesmo animal, só que em vez de 100 por 80, por menos. E nisso a pessoa tinha o animal para sacrificar, ela embolsava 20 e ainda fazia a alegria dos comerciantes, porque apesar de, por um lado, eles deixarem de ganhar no valor, por outro, eles acabavam lucrando no volume das vendas, porque todo o povo ia para Jerusalém. Então, diante desse quadro, o que nós entendemos com isso, gente? Que quando Jesus expulsou os comerciantes lá do templo de Jerusalém, Jesus fez isso não pelo comércio em si, não, mas pela indignação com o sistema religioso fraudulento que foi criado para satisfazer unicamente a demanda das pessoas, para tirarem vantagem da adoração. Pastor, é errado ter uma cantina, ou um bazar, ou uma livraria na igreja? É errado fazer eventos para angariar fundos para obras? Sinceramente, amados, eu não vejo problema. Porque não era com isso que Jesus estava preocupado. A indignação de Jesus não era com isso. Jesus estava indignado pelas pessoas se utilizarem de uma prática fraudulenta que, usando o comércio, corrompia a adoração. E aqui está o ponto, amados. Jesus não é contra o comércio. Jesus, ele é contra a tudo
que corrompe a nossa adoração. E isso pode ser uma pessoa, uma prática, um costume, um vício, o trabalho, não importa. Se corrompe a tua adoração, se modifica, se adultera, se atrapalha a tua comunhão, te afastando de Deus, Jesus é contra. No caso de Jerusalém, o que corrompia a adoração deles era a ganância. E a pergunta de Deus para nós, através desse vídeo, é: e no seu caso? O que é que na sua vida tem te afastado de Deus? O que é que na sua vida tem corrompido a sua comunhão, calando a sua adoração? Essa é uma pergunta que só você pode responder. E não é para mim, mas é para você mesmo e para Deus. Lembre-se, querido, as bênçãos de Deus não são consequências de uma pedição desmedida, não. Mas as bênçãos de Deus, elas são uma resposta à adoração verdadeira. Então, se algo corrompe, se algo impede ou contamina a tua adoração, conserte hoje o teu altar. Estabeleça hoje um vínculo perfeito de adoração com Deus e com certeza, nunca mais você precisará de artifícios para alcançar bênçãos, pois essas bênçãos, como a resposta de uma adoração verdadeira, elas virão como consequências, elas alcançarão você. Fique com esta palavra, pense nisso e deixe o Espírito Santo arrumar a sua casa, arrumar o teu templo, arrumar o teu altar de adoração, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, gente. Deus abençoe a tua vida.